Eu sou o Dr. Rodrigo Rodrigues, eu sou professor de Educação Física, sou biólogo, eu tenho uma especialização em Fisiologia do Exercício, tenho mestrado em Fisiologia e doutorado em Endocrinologia. E o tema da aula de hoje, vê se vocês conseguem enxergar direitinho aí a transparência, tá? O tema de aula de hoje é treinamento de força em criança. As evidências científicas, ok? Então, o treinamento de força, como todo mundo já sabe, ele é um tipo de treinamento que utiliza do peso do próprio corpo, de máquinas específicas e até mesmo de elásticos, no qual o objetivo do treinamento é a melhora da força, da potência e do endurance muscular. Porém, outros fatores também já foram evidenciados com o treinamento de força, que é as melhoras dos riscos cardiovasculares, as melhoras na composição corporal, melhora do estado psicológico, redução dos riscos de lesões e melhora da capacidade funcional. Dentre as modalidades competitivas, nós podemos destacar, a gente pode ver na figura branca ali, eu não tenho esse recurso o Instagram não me proporciona esse recurso de marcar. Então, as modalidades competitivas do treinamento de força é o levantamento olímpico, que é uma modalidade olímpica, que a gente tem que levantar o peso em um único arranque acima da cabeça, num movimento pré-estabelecido. O powerlift, que utiliza o treinamento de força no supino, agachamento e no levantamento terra, cujo objetivo principal é pegar o máximo de peso possível. O fisiculturismo, que é a modalidade que utiliza do treinamento de força para o aumento da massa muscular e melhora da simetria muscular. O Strongman e Strongwoman, que são provas mirabolantes de puxar trator, puxar caminhão, levantar pedras. E os atletas, de uma forma geral, que utilizam o treinamento de força para poder estar melhorando a sua performance e a sua capacidade física. Apesar dos primeiros estudos sobre treinamento de força ter datado da década de 40, os estudos iniciais de Demole em 45 e em 46, esse tipo de treinamento ele sempre sofreu muito preconceito. Porém, foi na década de 90, quando o American College of Sport Medicine ele publica esse guidelines sobre a recomendação da quantidade e da qualidade de exercício para a melhora e a manutenção cardiorrespiratória, muscular, a flexibilidade em adultos jovens. O treinamento de força ele passa a ser aceito como uma ferramenta de saúde por muitos técnicos, preparadores físicos, médicos, e a partir daí outros órgãos de saúde, como o American Heart Association, o American Heart for Cardiovascular and Pulmonary Association e o Surgeon General, ele passa a prescrever o treinamento de força em seus guidelines. Como hoje a nossa proposta, então nós viemos falando do treinamento de força de uma forma geral. Então a proposta nossa hoje está falando do treinamento de força para criança e adolescente, que ainda sofre muito preconceito. Existem vários mitos que as pessoas falam que não vai crescer, que vai ficar atrofiado. Então a gente vai tentar mostrar hoje aqui o que a literatura científica vem trazendo com esse tipo de treinamento, ok? Vocês estão enxergando bem aí essas figuras, gente? Tá ok? Então, Fahrenbach, ele demonstra que os benefícios do treinamento de força para a saúde de criança e adolescentes pode estar baseada no aumento da massa muscular, no aumento da densidade mineral óssea, no aumento da capacidade respiratória, obrigado, gente, na melhora do perfil lipídico, na melhora da composição corporal, na redução da pressão
sanguínea, na redução de lesões, na melhora do bem-estar psicossocial e na melhora de tomada de decisões para um estilo de vida saudável. O que significa isso? Então, muitas das vezes, a gente tem uma criança que ela não tem hábito, não tem nada. E ela começa a praticar o treinamento de força. E aí ela começa a fazer uma dieta, ela começa a ter um horário certo para treinar, ela começa a se organizar melhor. E a literatura demonstra que o treinamento de força, ele proporciona, além de todas essas melhoras musculares, sanguíneas, lipídicas, ele melhora também essas tomadas de decisões para se ingressar num estilo de vida saudável. Então, um dos primeiros documentos publicados com relação ao treinamento de força foi esse documento publicado por Fahrenbaum, Pré-Puberdade, Treinamento de Força, um guia para professor e treinadores. Então, a partir desse documento, onde ele relata uma série de benefícios que o treinamento de força poderia estar trazendo, outras instituições de saúde, como a Sociedade Americana para Ortopedia Esportiva e o Colégio Americano de Medicina Esportiva, eles também incluem nos seus documentos, nos seus guidelines, o treinamento de força para criança. Ele incentiva as pessoas da área da saúde a trabalharem com o treinamento de força em seus guias, né? Então, em 2001, a Associação Americana de Pediatria, ela publica esse documento, Treinamento de Força para Crianças e Adolescentes, no qual ela incentiva também. Então, quando a Sociedade Americana de Pediatria ela começa a incentivar o treinamento de força, isso ganha muita credibilidade, ganha muita notoriedade o treinamento de força no meio infantil. E todos esses órgãos de saúde, eles têm basicamente duas recomendações para o treinamento de força, que é o treinamento de força ele pode ser seguro e efetivo se as precauções de segurança forem seguidas. Então isso é uma coisa bem importante, que você não pode colocar uma criança dentro de uma sala de musculação sozinha, por exemplo, uma criança de 8 anos, de 7 anos. É uma coisa, você tem que ter uma certa segurança. E uma outra recomendação que esses órgãos de saúde nos indicam, né, que eles não impõem, eles indicam, é que devem ser evitadas competições de levantamento olímpico, de powerlift e de fisiculturismo até que o adolescente alcance uma maturação física e esquelética. Ele não fala em nenhum momento que as crianças não podem fazer essas modalidades de treinamento de força. Eles só acham que não deve treinar para competição, para não ficar fazendo ciclo de treinamento, muita sobrecarga, mas essas modalidades podem ser praticadas sem problemas, mas evitar as competições até a maturação física e esquelética. Então, a gente indo mais para a parte das publicações, os resultados, a gente apresenta o primeiro estudo de... Só um minuto que... Opa, parou aqui. O primeiro estudo de Shawen e colaboradores, onde eles verificam 3 modalidades de treinamento de força e eles têm o objetivo de verificar se existe diferença nos ganhos de força. Já que criança pode fazer treinamento de força, essa foi a grande pergunta desse grupo. Qual que é melhor? O levantamento olímpico, o treinamento de pliometria ou o treinamento de força tradicional em máquinas? Então, esse grupo, ele submete essas crianças a um treinamento de força de 10 semanas e aí eles verificam, a gente pode ver aqui, ó, como eu não posso marcar, eu botei aqui de azul, olha, eu botei de azul em cima, marcado de azul, na tabela lá, ó, massa corporal, depois altura e depois percentual de gordura, tá? De amarelo, o primeiro lá, é o treinamento de levantamento olímpico. O segundo amarelo é o treinamento de pliometria. E o terceiro é o treinamento de força tradicional. Então, eles verificam que tanto a massa muscular, o peso e a composição corporal, o percentual de gordura, não teve diferença. Melhorou,
mas não teve diferença entre essas 3 modalidades. Então, qualquer modalidade que eu aplicar na criança, a gente pode ver aqui que a média de idade desse estudo foi de 11 anos de idade, ele vai ter uma resposta normal, vai ter uma resposta igual para essas 3 qualidades: a massa corporal, a altura e o percentual de gordura. Então, logo em seguida, um estudo bem interessante, ele quis identificar se realmente o treinamento de força ele seria benéfico para as crianças. Por quê? Porque a criança ainda não tem a fisiologia toda formada, e o principal hormônio, que é a testosterona, para o aumento de volume muscular, a criança produz muito pouco, não tem uma produção significativa. Então ele pega as crianças, a gente pode ver aqui, ó, com a faixa de idade, está marcado de amarelo, tá? O controle, ele bota um grupo controle e um grupo treinado, com a faixa de idade de 10 anos, e lá no final da tabela, esse grupo é formado por meninos e por meninas. Então, ele submete essas crianças a um protocolo de 8 semanas, 3 vezes por semana, somente de rosca bíceps. Então ela só vai fazer a rosca bíceps. E aí o treinamento é composto por 2 séries com meio quilo e 1,5 kg como aquecimento, e depois 3 séries entre 7 e 11 repetições máximas. Então, inicialmente, eles verificam a composição desse músculo que foi treinado. Eles verificam como esse músculo, que no caso foi a rosca bíceps, se comportou. Então eles verificam lá, eu botei aqui no círculo vermelho, eles verificam a circunferência do braço, aí ele vê a prega, né, com plicômetro do bíceps e a prega do tríceps. Então, após 8 semanas, não apresentou diferença. Então, não teve o aumento de volume muscular e não teve a redução de gordura nesse local. Porém, a gente pode ver aqui agora, nesse primeiro gráfico que está marcado de amarelo, ele verifica o aumento da força isotônica no grupo que foi treinado. Ele está com uma seta assim, ó, no amarelo. E nesse outro gráfico aqui, a gente vê uma seta que existiu também um aumento da força quando foi avaliado a força isocinética. Então, o que eles sugerem, o que eles concluíram nesse estudo? Que a criança ela tem melhoras da força, porém essas melhoras não estão diretamente relacionadas ao corte de secção transversa. Não existe aumento da massa muscular, e sim a melhora de uma adaptação neural. Então a criança ela vai ter esse benefício do aumento de força através de um ganho neural e não do aumento definitivo da massa muscular. Então, continuando ainda nessa parte de rendimento, o Fahrenbald, que é um grande pesquisador nessa área, ele nos apresenta um teste de força máxima em criança. Então, muitas das vezes, tem até medo de fazer o teste de 1RM em adultos. E o Fahrenbald ele vem mostrando a metodologia sem nenhum perigo, sem nenhum risco, sem nenhuma lesão para o teste de 1RM em crianças. Então, ele utiliza, a gente pode ver aqui na tabela 1, que é a característica dessas crianças, tá? Então a gente tem lá a média de 9 anos de idade, tanto meninas quanto meninos. E na segunda tabela, na 2, são os exercícios que ele faz no RM, que é o leg press, que é a cadeira extensora, uma máquina de supino em pé, que tem muito nos Estados Unidos, e a máquina de supino sentado. Eu, na minha experiência profissional, eu já fiz o teste de 1RM na cadeira extensora e no supino sentado com crianças de entre 8 e 9 anos, e a gente teve um teste bem parecido, os resultados com esse paper, e a gente não teve nenhum problema.
ok? Então, ele vem trazendo uma forma de avaliar a força nessa criança, para você estar comparando, para você estar tomando decisões na mudança de protocolo. Então, o Fehrenbauer apresenta um teste que é barato e rápido e seguro para se fazer em crianças, ok? Só um minuto aqui. Então, ainda continuando, esse autor, ele nos demonstra, ele verifica, tá, a gente tem o treinamento de força, que, como eu já falei antes, ele pode usar tanto as máquinas, como pode usar elásticos e o peso do próprio corpo. Então, esse grupo, ele quis avaliar a performance, tá, motora, de dois diferentes protocolos. Um protocolo tradicional usando a máquina e um protocolo usando o peso do próprio corpo. Então aqui eu demonstrei bem o protocolo, porque esse estudo pode ser um estudo para todo mundo. Eu já tive como base ele, para todo mundo ter como base na hora de uma aplicação prática. Então ele coloca um grupo com treinamento de força e um grupo com treinamento de força na máquina e um grupo com treinamento de força usando o próprio corpo. Então, o protocolo do treinamento de força na máquina foi da primeira à terceira semana. As crianças faziam uma série de 10 repetições máxima com 1 minuto de descanso. Da semana 4 à semana 8, eles faziam 2 séries entre 3 e 15 repetições máxima, com 1 minuto de descanso entre as séries e entre o exercício. E após a semana 8 à semana 10, eles faziam um treinamento com 3 séries, de 8 a 12 repetições máxima, com 1 minuto de descanso entre as séries e entre o exercício. E os exercícios utilizados, tá, foram a rosca bíceps, o puxador, o desenvolvimento dos ombros, o meio agachamento, o supino, a rosca tríceps, esse hamstring cut, que eu não lembro o nome desse exercício em português direito, que é você ficar indo e voltando, se alguém lembrar aí, é o hamstring cut, e os abdominais. E o grupo que treinava com o treinamento de força com o próprio corpo, eles faziam o soldado, que é aquele exercício deitado e puxando só no braço, esse crab walk, que é o caranguejo que anda para trás, o exercício aqui que a gente pode ver no outro desenho, que é como se fosse o cachorrinho sem colocar o joelho no chão, com a mão e com as pernas, e fazia também a esteira entre corridas e caminhadas. Então, após esse treinamento, eles verificaram que a diferença não foi muito grande, igual os outros tinham visto. Porém, o grupo que treinou na máquina, que está marcado de azul, ele teve uma melhora, uma maior, né? Ele foi o melhor, quando eles fizeram um salto em distância. Então, eles avaliaram um salto de distância e o grupo que treinou na máquina melhorou. Já o grupo que treinou com o corpo, ele melhorou, que é o que está em amarelo, ele melhorou no arremesso de medicine ball. E o teste Shotohan, os dois grupos não apresentaram diferença. Ambos grupos tiveram uma melhora, mas inclusive o controle, que só fazia exercício da educação física escolar, ele também teve uma melhora. Então, os protocolos para o corpo, o protocolo usando o corpo de força, parece que melhora a potência dos membros superiores. Já o protocolo que utiliza as máquinas parece que melhora a potência dos membros inferiores. Ok?